Por acaso, quando você faz os seus botões de menu de interface, você faz dessa forma aqui, você escreve o nome das categorias que você vai usar para ser essas janelas, coloca em cima da sua barra de menu, alinha pelo centro. É assim que você faz? Olha, sinto lhe dizer que você está perdendo um tempo incrível fazendo dessa forma aqui. Meu nome é Flávio Cordeiro e eu vou te mostrar como usar as ferramentas do Figma para fazer isso aqui de forma bem mais rápida e com maior qualidade. Vamos lá ver? Eu vou deixar essa forma aqui que muita gente faz aqui do lado para eu provar depois para vocês como ela atrapalha, não é o jeito mais legal de fazer. Vou puxar esse aqui só para ter uma, vou usar o mesmo elemento que a gente usar da forma errada e com alguns ajustes vai ficar de forma profissional e bem mais rápido. E é o que, gente? É o Auto Layout. Aqui tu vai vir, Shift A, Auto Layout. Se você não memorizar o shortcut, né? Pode vir aqui, ó, Add Auto Layout, Shift A. Mas eu aconselho você memorizar, isso aqui tu vai usar bastante, então tem que saber isso de cor, Shift A. O que ele já me deu? Ele já me deu espaçamento, já deu um quadrado aqui. A gente pode definir aqui quanto a gente quer de largura. Se você quer de um lado, só puxa um. Agora, se você quiser puxar os dois, segura Alt. Ó, ele alinha. Vamos dizer que a gente quer 18. Olha que animal. Vamos para cá. Por que desse jeito é lindo? Por vários motivos. Vou duplicar agora esse que a gente tem. E vou chamar isso aqui, qual que é as categorias também? Favoritos. Favoritos. Fechou? O que aconteceu? Ele já se adaptou. Ó, eles são diferentes, os tamanhos ele já se adaptou. Mas não é só isso. Você pode usar o Auto Layout novamente. Olha que legal. Segurou aqui. Segurando isso aqui com Shift. Shift A. Agora você tem Auto Layout dos dois. E por que isso aqui é maravilhoso? Que olha só. Segurei aqui. Ctrl C, Ctrl V. Olha que lindo. Ele já copiou o outro, respeitando aquela margem que a gente tinha dito. E olha só que lindo. Se você escrever vender, ele se adapta. Ctrl C, pode colocar aqui no meio. E olha, se quiser mudar a posição, só puxa. E ele já troca. Olha como que você ia fazer aqui. Fosse trocar. Olha como ia ser difícil. E olha que se você fosse trocar, por exemplo, uma frase aqui. Que seria, por exemplo, ofertas do dia. Olha que loucura. Você tinha que adaptar todos eles aqui e organizar. E aqui não. Viu que lindo? Se isso aqui já te ajudou, se isso é novidade, curte aí. Aquela troca de gentileza. Eu trago informações. Você só curte aí que nós dois ficamos felizes. Mas tem muito mais além disso. Isso aqui é um nível... Você já está num nível muito bom de ser designer. Agora o nível Pro. Vou puxar isso aqui para cá. Vou fazer outra versão. Ó. Essa versão que não é para você fazer. Você nunca mais vai fazer dessa forma aqui. Essa formação. Essa aqui está ideal. Isso aqui é lindo. E eu vou mostrar outra aqui. Eu vou copiar isso aqui e jogar para fora. Vamos ver se eu consigo aqui. Não consigo, mas eu puxo para cá. Qual que é o nível avançado? Você já consegue perceber, você que está aí, que é o que? Transformar em componente. A gente vai vir aqui, Create Componente. Virou roxo aqui. Quando a gente cria componente, esse aqui é o nosso principal. Olha, ele está até aqui. Vou chamar isso aqui de menu. Menu. Quando a gente cria um componente, ele não fica... Eu aconselho não deixar ele no layout em si, na sua interface. Faça uma pasta, sua casinha, onde fica todos os seus componentes. E aqui fica o nosso componente. Aqui você não mexe nele. Aqui a mãe é o que a gente precisa. Você vai aqui no nosso Resource. Tá em componentes. No meu caso aqui vai estar em menus e categorias. Está aqui. Está escrito até menu ali. Puxa para cá. Joga aqui. Show. Segurar o Alt aqui. Puxa para cá. Alinhar aqui. Se eu quiser eu já posso segurar os dois da Shift A para ativar o Auto Layout. Pronto, já tenho os dois alinhados. E eu já posso fazer isso aqui, ó, Ctrl C. Se eu sei, eu tenho 4 menus. 2, 3. Pronto, já tenho 4. E aí você edita do jeito que você quiser.
E por que que isso aqui é um modo avançado? Porque você usou de tudo isso aqui, só que com um passo a mais, que é o componente. Por que que isso ali é lindo? Se agora eu achar que o espaçamento aqui poderia ser um pouco maior, eu venho aqui na mãe, que é no nosso componente principal, puxo, e olha só, ele adapta na hora. Ó, quero deixar ele menor, tá feito. Lindo assim. A última dica, se você ficou até aqui, vou te dar mais uma dica. Você viu que quando eu mexi ali, ó, cada vez que eu corto, ele vai Ctrl+C, Ctrl+V. Ele vai jogando assim, né? Vai desestruturando o nosso layout. Digamos que o alinhamento seja aqui do seu menu, né? Tu viu que toda vez que eu mexo nele, ele desestrutura isso. O que tu vai fazer? Mantém selecionado, vem aqui no Constraint e clica para ele alinhar a partir da direita. Em cima pode deixar assim e partir da direita. Por que que isso aqui é lindo e é uma baita dica, e se você não curtiu, curte agora o vídeo, que é, ó, se eu deletar isso aqui, viu que ele se adaptou, vindo alinhando para a esquerda? E se você colocar mais menus, Ctrl+C, Ctrl+V, olha lá, ele mantém aqui alinhado, do lado direito, e deixa lá tudo, e só vai jogando pro lado esquerdo. Cara, isso aqui ajuda muito. Mais um tutorial cheio de dicas secretas, espero que você aplique todas elas e não faça mais daquele jeito que eu mostrei no começo. Comece a aplicar de forma profissional e bem mais efetiva o seu trabalho. Nos vemos na próxima e valeu!